Olá a todos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Empreendedorismo e Inovação, a Universidade Empreendedora. Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer à Diretoria de Inovação da Universidade Federal de Pernambuco, a DINE, a Fundação de Apoio, a FAD, e gostaria de dizer que essa mesa está contextualizada. Essa mesa está contextualizada no contexto das tecnologias disruptivas, né? Que são aquelas tecnologias que transformam a indústria, criam novos negócios, novos produtos e evoluem a sociedade. Eu sou Shirley Cruz, sou da universidade, sou formada em Ciência da Computação, mestre e doutora no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Trabalho com inovação, com empreendedorismo. Teremos 3 grandes ilustres convidados. Por causa da questão de choque de agenda, 2 deles não estarão ao vivo aqui conosco, mas deixaram suas falas gravadas. Então, eu vou apresentar o currículo do primeiro palestrante, em seguida projetado o vídeo. Logo depois eu volto, apresento o segundo palestrante, inicia-se o vídeo, e aí, finalmente, no terceiro palestrante, ele estará ao vivo aqui conosco e poderemos interagir com perguntas, enfim, vai ser um bate-papo muito legal. Então, iniciando a nossa mesa, vou apresentar o professor Sérgio Lucena. Ele possui graduação em Engenharia Química, ele é mestre e doutor na França, né, pós-doc no Reino Unido. Ele tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em petróleo e petroquímica, processos químicos, atuando principalmente nas seguintes temas: controle de processos químicos, simulação de processos químicos, otimização de processos químicos, redes neurais artificiais, indústria 4.0. Professor titular no Departamento de Engenharia Química da UFPE. Vamos começar. Vou fazer a apresentação no Congresso Brasileiro de Inovação e Empreendedorismo sobre o tema Indústria 4.0. Né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, tanto a Diretoria de Inovação da UFPE, a DINE, assim como a Fundação de Apoio à UFPE, a FAD, né? E um pouquinho comentário a meu respeito. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, atrelado ao Centro de Tecnologia, e coordeno um laboratório de controle avançado e otimização de processos, que ao longo desses anos, dessas décadas, nós já trabalhávamos com esse tema Indústria 4.0, mas que ficou muito mais relevante de 2010 para a nossa época atual. Como mencionei, a apresentação, a palestra de hoje será sobre essa temática Indústria 4.0, e dentro da temática, o que seriam os desafios da Indústria 4.0. Eu vou falar primeiro em termos de o que é a indústria 4.0 e qual é o desafio da indústria atual para receber e ter esse rótulo de ser uma indústria 4.0. Eu marquei alguns pontos que eu acho importante a gente comentar, que é, primeiro, falar um pouquinho das indústrias anteriores ou revoluções industriais anteriores. Né? Se nós estamos na 4.0, significa que teve a 1.0, a 2.0, a 3.0, e assim como qual é o marco, qual é digamos, o ano de início dessa indústria. E quais são... Claro, a indústria 4.0 a gente pode aplicar para diversos setores, mas qual é o tipo de indústria, se a gente for focar apenas em indústrias, tanto químicas, ou mecânicas, ou elétricas, quais são os tipos de indústrias que hoje nós podemos rotular que possam receber essa tecnologia, né? Os desafios que essas indústrias que eu mencionei têm hoje, que a indústria 4.0 vem beneficiar, né? Existe um marco importante que é a automação. Né? A automação ela é de uma época anterior à indústria 4.0. Alguns conceitos e basicamente as principais características. Né?
e definir bem o que compõe essa indústria 4.0, no que a gente chama de pilares da indústria 4.0 ou as tecnologias habilitadoras, e como chegar até lá. Isso é uma coisa que deve ser bem remarcada. E a gente vai tentar comentar algumas aplicações. Deixa eu primeiro falar sobre essa questão do marco inicial, né? Isso é um ponto importante, até uma reflexão para a academia, né? Existe uma data colocada como sendo 2010 o início da indústria 4.0, né? Que foi uma iniciativa do governo alemão, mas na realidade o governo alemão planejou ou teve um planejamento estratégico sobre como aplicar alta tecnologia para melhorar a performance das suas fábricas. Então, foi uma coisa que nasceu dentro do Ministério da Educação deles, que é um planejamento estratégico sobre alta tecnologia, que basicamente esse planejamento estratégico em 2006, lançado pela ministra na época, envolvava 5 grandes áreas, né? Por se tratar de um tema muito na linha da inovação, então se buscava, através exatamente do incentivo do Ministério da Educação, que existisse uma grande cooperação entre ciência e negócio, né? Negócio significa trazer o que é produzido na academia para auxiliar e melhorar a eficiência de empresas. Instigar as empresas a um envolvimento maior com a inovação. Também disseminar tecnologias que já são bem consolidadas em todas as indústrias na Alemanha. Internacionalização da pesquisa, financiamento de indivíduos talentosos. Isso aí é um pouco o roteiro do que as academias seguem. Mas houve um forte compromisso do Ministério sobre isso. Isso lá nos anos 2006, né? E nessa época foi criado um grupo, um fórum de debate, né? Industrial Science Research Alliance, que desenvolveu 10, né? Promoveu 10 pontos importantes, né? Que seria basicamente esse. Eu vou listá-los aqui, que é interessante. Esse fórum, ele buscava enfatizar a política de inovação, priorizar o financiamento da pesquisa, expandir o investimento para épocas futuras, eliminar obstáculos da legislação, um sistema tributário favorável à inovação, cooperação ciência e indústria. A gente está vendo isso nos dias de hoje, mas pensem, começa lá em 2006 uma forte ação do governo alemão para a Alemanha, né? E que se tornou exemplo para o resto do mundo. Fortalecer a cooperação ciência e indústria, aceitação da inovação por parte das indústrias, atrair pessoas, isso é o grande diferencial, né? Que traz qualidade a todo o projeto, a todo o trabalho. São exatamente as pessoas que têm talento, atraí-las para que elas desenvolvam pesquisa e inovação. Desenvolver a capacidade da Alemanha de influenciar e participar de políticas de pesquisas europeias, no caso, isso para lá, e a internalização, né? Isso em 2006. Todas as estratégias, esses pontos, em 2006, foram continuados no ano de 2010, né? E esse fórum que eu citei, ele elege 5 campos de ação: clima, energia, saúde e nutrição, mobilidade, segurança, comunicação. E agora, esse fórum, nessa época, começa a valorizar projetos prospectivos, não a execução, projetos que vão ter uma ação a médio e longo prazo. Então, em 2010, né, que é a continuação da estratégia de 2006, surge, então, esse mesmo grupo define 10 pontos. Entre eles está a indústria 4.0. Né? Então, cidades neutras em CO2, biomateriais, reestruturação inteligente do fornecimento de energia, tratar a doença de forma mais eficaz, melhor saúde por meio de prevenção direcionada a uma dieta otimizada, viver uma vida independente até a velhice, uma preocupação do europeu, mobilidade sustentável, serviços baseados na web, indústria 4.0, identidade segura, que tem a ver com a falsificação de documentos, como evitar. Então, percebam, 10 pontos que estão sendo, digamos, disseminados no mundo, e entre eles, um desses pontos é a indústria 4.0. Então, basicamente, a gente toma o ano de 2010 como sendo o ano de início
digamos, ênfase na melhoria da indústria e que trouxe o que foi chamado, está sendo considerado como uma revolução, não como um aperfeiçoamento. Em 2011, na Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, tem de fato isso, e em 2013 tem um documento, que eu recomendo muito a leitura sobre ele, que enquadra bem quais são as tecnologias que envolvem os conceitos da indústria 4.0. Então, o que eu posso dizer, que isso aí serve como exemplo, que de 2006 até 2013, ou seja, em menos de 10 anos, um planejamento, com ação continuada e com várias diretrizes para cooperar ciência com empresa, e uma ênfase forte em inovação. Em menos de 10 anos, nós temos uma marca, né, através dessa proposição da Alemanha, que eu lembro sempre, começou oriundo de um representante da área educacional, Ministério da Educação, que forçou isso e trouxe para o mundo, para a Alemanha, essa proposição de uma indústria 4.0. Então, isso aqui é uma coisa, um roteiro, que eu posso dizer, a seguir para todos. Então, dito isso, eu vou comentar rapidamente um pouco essas revoluções anteriores. Tem a indústria, vou chamar Revolução 1.0, né, que é a área da mecanização, através da energia hidráulica a vapor. Isso aí lá em 1760. Depois teve a era da eletricidade, com o avanço na indústria química, elétrica, petróleo, aço, né? Então a gente tem o que foi rotulado de revolução, segunda revolução industrial. Final da década de 50, comecinho da 60, tem a era da automação. A era da automação com computadores e com o surgimento dos primeiros robôs. E essa área da automação, essa indústria da automação, a Revolução 3.0, ou a indústria 3.0, ela está até os dias de hoje, se bem que em 2010, como eu mencionei, começa a ter um aperfeiçoamento. Então, como surgiu esse termo indústria 4.0, foi dito várias vezes como sendo a evolução da automação, mas não é uma evolução, é uma revolução mesmo. Certos paradigmas foram quebrados, uma coisa extremamente disruptiva. Então, é uma era onde nós temos uma integração muito forte, o uso da inteligência artificial, impressoras 3D, uma produção customizada, ou seja, o cliente quer algo especial, é feito para ele dessa forma. Então, não é uma evolução, e sim uma revolução, que a gente pode considerar assim, 4.0. Se eu olhar um pouco agora, eu sei que os ambientes são diversos dentro da sociedade, que você possa aplicar os conceitos. Mas se eu olhar um pouquinho só a parte da indústria, né? Então, tem dois tipos de indústria bem característicos. Vou depois citar mais um terceiro, que são a indústria de manufatura, que transforma e agrega materiais, fabrica componentes ou conjuntos. A figura aí mostra claramente uma indústria produtora de carro, que é uma indústria de manufatura, né? Baseado em produção puxada, ou seja, a demanda é dito quanto se precisa, aí você escalona para que produza o que está sendo pedido. Fornecimento sensível ao fornecimento externo, produz lotes para um nicho de cliente, baseado em tempos e movimentos, ou seja, sai de um setor, vai para outro, sai de um setor, vai para outro. Aqui faz a montagem, aqui insere os componentes eletrônicos e por aí vai. E você ter uma linha de produção para essa manufatura, fora de contexto ou muito caro você querer produzir algo especial, alguma coisa que bem específico que o cliente deseja, entendeu? Então isso aí é uma coisa que a indústria 4.0 e suas tecnologias está quebrando. Outro tipo de indústria também clássico é a indústria de processos contínuos. Eu posso citar um exemplo bem clássico, que é uma refinaria de petróleo. Você tem uma matéria-prima, petróleo, que você processa de forma contínua até derivados que sejam importantes para o consumo na sociedade, do tipo, do petróleo produz gasolina, do petróleo produz GLP, do petróleo produz querosene de aviação. Então, transforma produtos primários
fabrica produtos processados, fornece produto final ou subproduto, né? Um produto desejado, mas sempre tem um subproduto. Produção por safra ou por lote. Sensível à qualidade da matéria-prima que você está fornecendo, né? Produz grandes lotes ou commodities. Uma produção baseada em transformações físico-químicas ou biológicas, né? Físicas, químicas, reação química, biológica, por exemplo, uma fermentação. Só é viabilizada numa escala grande, né? Que pode ser, digamos, atrativo esse tipo de indústria. E no meio do caminho você tem indústrias que a gente chama embatelada, né? O exemplo clássico aí é a produção de cerveja. Você tem alimenta um tanque, fermenta e depois descarrega. Então a preparação da matéria-prima depende do tempo de reação. A operação em qualidade é algo crítico para você ter, por exemplo, uma boa ou uma péssima cerveja. A limpeza desses tanques para depois operar uma outra batelada faz parte do tempo da produção. A diminuição, a capacidade de troca de receita, você produz um produto, depois vai produzir um outro. Então, existe o que a gente chama de lead time, né? Que é esse tempo gasto na produção. Então, essas indústrias, esses 3 tipos que eu citei, elas têm seus desafios. Na manufatura, por exemplo, produzir em baixa escala, produzir produtos especiais, como eu mencionei, né? Eu quero um carro que tenha uma determinada característica diferente do outro que vem sendo produzido, teto solar, ou uma característica mais especial. Eliminar esse lead time da cadeia de fornecimento, né? Que vai dar pesquisa até a logística, esse tempo de espera. Os processos contínuos. É muito comum a gente falar no processo contínuo sobre variabilidade. Você tem variações no teu produto, nos produtos intermediários do produto, até chegar ao produto final, que essas variabilidades causam muito problema e você não tem um produto com aquela qualidade específica. Identificar lacunas é um desafio para elevar a produção. Quando a gente olha uma fábrica, tal qual está mostrado no desenho abaixo, a desenho ao lado, às vezes um entendimento da otimização do processo significa você identificar possíveis gaps de otimização que você possa ter certas observações sobre determinada operação de certos equipamentos, né? Seria interessante também, para o processo contínuo, antecipar eventos digo respeito à própria operação ou manutenção. Para os processos em batelada ou em lote, né, diminuir a dependência de um expert. Então, eu citei o exemplo da produção de cerveja, a gente sempre tem aquela figura do cervejeiro, que é o expert da produção da cerveja. A cerveja fica muito dependente, a qualidade dela, dessa pessoa especialista. Ele não é o engenheiro de processo que domina as tecnologias envolvidas. Ele tem algo a mais, que é essa expertise, esse domínio dessa receita. Isso aí, na medida que você troca um cervejeiro, você muda a qualidade da tua cerveja até ele se adaptar e encontrar o novo ponto adequado que vinha produzindo antes. Então, otimizar a produção pelo comportamento a cada lote processado. O desafio para esse tipo de indústria seria apoiar a tomada de decisões nas receitas produtivas que estão sendo implementadas para poder auxiliar os gestores. Então, isso são desafios, né? Desafios esses que a automação clássica, tal qual vinha sendo aplicada, não resolve tudo, tá bom? Isso, então, foi uma das diretrizes do governo alemão lá para 2010, né, de ter uma indústria, digamos, mais eficiente. Então, no dia de hoje, eu coloquei um quadro, um painel aqui, mostrando exatamente uma indústria que a gente pode considerar como indústria 3.0. Tem seu processo produtivo aqui do lado direito, né? E sua sala de controle centralizada, e as variáveis são medidas enviadas para setores dentro da fábrica, que vai acompanhar o processo até chegar na escala lá em cima da gerência. Isso é a indústria 3.0. Por mais moderno que pareça, é a indústria 3.0. Nós temos, de novo, o mesmo quadro, só que agora com outro exemplo, né? Aqui esquemático, essa figura esquerda é para mostrar exatamente o quanto a informação está sendo processada, desde o chão da fábrica até chegar a um ponto que fique na sala de automação,
centralizada, eu vou usar sempre essa palavra para essa parte da indústria 3.0, né? Aqui está um desenho bem específico. Eu tenho um determinado equipamento e preciso jogar as informações desse processo para um local que seria a sala de controle. Então, dito que isso aí é a indústria 3.0, o que seria, então, a indústria 4.0? A 4.0 tem certas características que a gente devia bem ressaltar. Tempo real, agilizar os processos dentro da fábrica e tornar as decisões mais eficientes. Virtualização é outra característica importante para a indústria 4.0. Criar uma versão digitalizada da tua planta. Isso vai trazer muitos benefícios na medida que você possa estudar essa planta virtual para prever situações do mundo real. Descentralização. Eu mencionei que a indústria 3.0 tinha uma sala de controle, todas as informações centralizadas. Então, hoje em dia, nós temos uma tendência a ter uma coisa descentralizada. Cada unidade dentro da fábrica tem seus sensores inteligentes que se comunicam entre eles, fazendo com que as máquinas fiquem autônomas em alguns aspectos de produção. Orientação a serviços, tornar interativa toda a estrutura de uma fábrica. Quem está dentro da fábrica sente a dificuldade, por exemplo, quem está na etapa de, por exemplo, manutenção, o diálogo, as informações fluírem até, por exemplo, a gestão na compra dos insumos. Então, tudo isso precisa ser integrado e precisa ficar transparente. E cada setor da fábrica troca informação entre eles. Isso só é possível com a implementação de plataformas computacionais que façam a gestão dessa informação. Outro aspecto importante é a modularidade, né? Com um sistema de acoplamento e desacoplamento de módulos dentro de uma fábrica, você pode personalizar. Né? Você usa 4, 5 máquinas, agrega mais 3, 4, ou diminui e consegue, então, flexibilizar as tarefas que existem. Então, essas são características bem típicas da indústria 4.0. Então, quais os benefícios? Redução de custo. Né? Esse foi o grande alvo quando se foi planejado implementar ou melhorar ou aumentar a eficiência das fábricas que já são bem automatizadas. Economia de energia é um foco muito importante no mundo, no dia de hoje, ou seja, você produzir mais com menos energia, aumento de segurança, conservação ambiental, redução de erros, fim de desperdício. A gente vai observar um tópico importantíssimo, que é a manufatura aditiva, onde o desperdício ele é minimizado. Transparência dos negócios, o negócio também aqui entre a relação entre cliente, fornecedor, cliente com a fábrica. A fábrica tem dois extremos, recebe matéria-prima e tem que atender a seus clientes. Então, você integrar o teu negócio entre fornecedor, fábrica e cliente, você passa a ter um negócio muito mais eficiente. O aumento da qualidade de vida para quem trabalha nessas fábricas e a personalização em escala. Né? Você ter produtos bem específicos para atender um determinado mercado e o cliente determina exatamente o que é. Qual é a característica que ele gostaria de ter. Então, isso são grandes benefícios. Eu cito aqui uma literatura de Klaus Schwab, que tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Ele é o fundador e o diretor-presidente do Fórum Econômico Mundial, né, que é realizado em Davos, na Suíça. Ele cita 5 grandes campos: a física, o mundo digital e o tema ligado à biologia, que são impulsionadores para o uso do que a gente chama pilares da indústria 4.0. Ou outro nome que eu posso dar seriam tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Só a tipo de exemplo, no mundo da física, o uso da robótica, novos materiais. Então, isso aqui são um dos pilares que compõem a indústria 4.0. E esses campos são os campos que são força motriz para usar isso para fazer novas descobertas. Então, esse livro é um marco para quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse conceito de indústria 4.0, os pilares que formam. Eu vou abrir um espaço agora para falar exatamente sobre isso, né, os pilares que compõem, ou seja, você pode ter diferentes indústrias ou setores da sociedade, pode ser hospitais, prefeituras, seja qual setor, e você utilizar
tecnologias que hoje são chamadas pilares da indústria 4.0. Não necessariamente você vai usar todas, né? Mas aquela que for mais aplicada para você ter a eficiência e a produtividade que você busca. Você tem um patamar inicial, por exemplo, integração de sistemas. Você integrar informações dentro da tua fábrica para que tudo flua de uma forma mais eficiente. A simulação computacional, hoje o conceito de internet das coisas, o IoT, né? Ou seja, a comunicação entre sensores e máquinas para ter uma produtividade melhor. Isso leva a termos um volume grande de dados. E com isso surge a necessidade de ter uma segurança, ou cibersegurança, né? Esses dados, normalmente, eles podem ser transportados, ficar hospedados em nuvem, ali você tanto armazenar como processar os seus dados para alguma coisa. O Big Data e Data Analytics, a manufatura aditiva, robôs autônomos, realidade aumentada. Então, eu vou fazer um pequeno comentário sobre cada uma desses pilares, né, ou dessas tecnologias habilitadoras, para a gente ter uma noção de como isso pode afetar tanto a indústria ou qualquer setor dentro da sociedade. Por exemplo, integração de sistemas. Aqui tem um exemplo bem claro de uma fábrica onde você, em uma pirâmide, que eu estou colocando no desenho acima, que mostra como a informação flui. Do chão da fábrica, como a gente menciona sempre, os sensores captam, né, como se encontra o teu equipamento, como se encontra o teu processo, através de leitura de temperatura, pressão, vazão, ou se a máquina está parada ou está funcionando. E sistemas, plataformas computacionais. Uma mais típica, por exemplo, o MES, que é um sistema de verificação da execução da manufatura. Então, essa plataforma se comunica com uma maior, que faz a gestão dos recursos da produção, e acima dela, a inteligência de negócios. Então, tudo isso são plataformas, são sistemas computacionais que vão desde o chão da fábrica até o topo da administração, tentando fazer o quê? Aumentar o fluxo da informação, entregar esse dado para você diminuir perdas, otimizar recursos. Então, isso aí implica que você, indústria, tem que implementar isso. Nem toda indústria, por exemplo, pequena ou médio porte, vai ter todas essas plataformas. Mas, com certeza, uma indústria grande, uma refinaria, uma petroquímica, tem essa integração. Senão, ela não funciona. Então, isso aí é um dos pilares que compõem a indústria 4.0. O Big Data Analytics significa vou chamar o que é Analytics de estatística, né? Você tem um volume enorme de dados e, através da captura desses dados, armazenamento, depois você pode fazer uma análise estatística, gerar curvas de análise e busca de padrões dentro desse conjunto de dados, visando melhorar a performance. Por exemplo, digamos que eu tenho uma leitura na figura ao lado do peso de cada uma dessas caixas. Então, isso aí, ao longo de 24 horas, 7 dias na semana, eu tenho um conjunto de valores que depois eu posso, através desses dados, identificar se houve problema ou não na produção. Então, a gente vai fazer toda a análise estatística sobre esses dados, só que agora o volume de dados é muito grande. Então, o Big Data Analytics isso se aplica a qualquer conjunto de dados que você possa ter, tanto em fábrica como em outra área qualquer que você busca a performance. A simulação é outro pilar dentro dessa indústria 4.0. Normalmente você tem aqui dois exemplos. Um exemplo de manufatura, um exemplo de uma indústria de processos contínuos. Então, já corriqueiro você criar um ambiente virtual que simula essa tua indústria. Aqui, por exemplo, eu posso simular todo o trajeto que o produto está sendo manufaturado. Do lado de cá, eu tenho exatamente à direita um processo químico que eu uso um simulador. E esse simulador, eu transformo o meu ambiente físico num ambiente digital, virtualizado, e eu posso promover estudos sobre situações em relação ao processo. Eu posso aumentar a vazão e ver qual é a resposta do produto final. Eu posso estipular um aumento na velocidade da produção e ver como a máquina responde. Então, isso é um conceito muito, muito, muito utilizado hoje em dia, dentro do aspecto de ser um dos pilares. A internet das coisas, o IoT, né? Você tem sensores espalhados na tua fábrica
os sensores medem certas características de cada equipamento e eles podem se comunicar, né, passando informações de um para outro. Imagine, por exemplo, dois equipamentos funcionando numa linha. Um equipamento conectado com outro passa a informação que ele vai ter que reduzir a produção. O equipamento do lado assume a produção, a parte dele, a vazão, e continua. Então, existe... E outra coisa, também você evita... A situação hoje em dia é ter sensores que possam evitar você estar usando cabeamentos, né, fios ao longo do processo dentro da tua fábrica, e usar sensores que possuam uma comunicação através, por exemplo, de uma radiofrequência. E a conexão, interconexão desses equipamentos, formando o que a gente chama de internet das coisas. Outro pilar importante também é a questão dos dados. A questão dos dados, você tem, como eu venho tratando os exemplos, você tem a parte chão de fábrica com sensores. Sensores vão para plataformas. Eu citei o exemplo do MES, que é o Sistema de Acompanhamento da Execução da Manufatura. Tem plataformas computacionais que monitoram o processo. E isso são dados que são armazenados e que, por alguma necessidade, é colocado em nuvem para armazenamento ou para um processamento qualquer. Então, esses dados, eles precisam ser cuidados de tal forma que não possa haver, por exemplo, uma perturbação no chão da fábrica porque alguém invadiu e tomou a decisão e o comando por exemplo, desse braço de robô. Então, existe todo um cuidado, um protocolo, algoritmos especiais e toda a tecnologia para evitar isso. Então, isso vem junto, atrelado a esse mundo digital que a indústria 4.0 precisa. Computação em nuvem, como foi mencionado, eu cito o exemplo de algumas grandes plataformas, alguns grandes players, que fornecem serviços para armazenar dados e ter ambientes para você executar softwares. Tem a Azure, da Microsoft, o AWS, que é da Amazon, o Google Cloud Plataforma e o IBM. Então, são serviços do qual você, do chão da fábrica, coleta os dados e depois passa pelo processamento local e entrega em nuvem para um armazenamento e um uso posterior. Então, certas infraestruturas que você possuiria hoje dentro de um ambiente industrial que demandaria ter vários servidores, os dados podem ser colocados em nuvem para segurança, armazenamento e processamento. Então, a computação em nuvem é uma coisa necessária e muito presente na indústria 4.0. Outro exemplo do pilar é a manufatura aditiva. Tem duas linhas de produção interessantíssimas de mostrar. Você tem um material A, onde você quer produzir esse objeto em 3D. Hoje em dia, a manufatura subtrativa, você simplesmente molda, retira matéria desse objeto para chegar no formato que você deseja. E você tem um resíduo desse processamento que você precisou. Na manufatura aditiva, não. Você adiciona um material de tal forma que ele chega no formato desejado e os resíduos são mínimos. Um exemplo bem claro é a impressora 3D. Você, hoje em dia, tem diversas aplicações. Aqui tem um exemplo de uma perna que foi feita numa impressora 3D. Aqui está sendo um objeto que está sendo esculpido numa impressora 3D. Não precisa necessariamente ser apenas plástico, pode ser outros materiais. E você tem a grande qualidade dessa manufatura aditiva é ter exatamente a redução de resíduos. É um gasto muito menor da matéria-prima que você está processando. Outro pilar importante na indústria 4.0 são esses robôs autônomos que eles circulam e executam tarefas de forma independente, né, e com tomada de decisão. Então, por trás de cada elemento desse, aqui tem um robô transportando material dentro da fábrica de um ponto para outro, de acordo com as necessidades de cada setor, e tomando decisões ao longo do caminho, do tipo, se desviar de um obstáculo, de uma pessoa, algo que não estava projetado ou estava corriqueiramente colocado na frente, ele tem que ter a capacidade, por exemplo, uma computação
visual para poder tirar, sair do caminho e não ter nenhum problema sério dentro da fábrica, até esses robôs que mostram a produção sendo feita. Então, existe uma tomada de decisão por cada máquina dessa, ou seja, robôs que não são meros executores de tarefas repetitivas, mas, além disso, têm autonomia para tomar decisões, né, durante o processo produtivo. Nós temos o aspecto da realidade aumentada. O que seria a realidade aumentada? Você ter, por exemplo, na fábrica ou em qualquer setor que, por acaso, necessite de informação, por exemplo, um painel ou um equipamento de processo como um motor, você, para efetuar alguma manutenção ou modificação nele, você precisa ter dados, precisa ter uma leitura de certos manuais, precisa ter uma diagramação, você precisa ter informações em tempo real. Então, a realidade aumentada é exatamente você ter um sistema computacional e quando você olha para o seu ambiente, através seja de um óculos ou de um tablet, você possa ver algo a mais do que está lá fisicamente. São informações que aparecem, que só você, usuário, tem acesso e que você pode, digamos, a partir dessas informações que aparecem para você, tomar as decisões de reparar ou de modificar. Então, que hoje é chamado de realidade aumentada e está sendo tanto no meio industrial como no ambiente acadêmico para aprendizado, se utilizado como uma ferramenta. Então, é algo muito importante, que é um dos pilares daqueles 9 que foram citados inicialmente. Agora, como é que seria implantar? Como eu mencionei, nem toda a indústria vai aplicar todos esses 9 pilares. Nem toda a indústria. Aquelas que são grandes, já tem automação consolidada, essa está num ponto de se transportar e começar a aplicar essas 9 tecnologias habilitadoras, esses pilares, para melhorar ainda mais a sua performance. Então, se tiver um roteiro a seguir, nós podemos dizer que o primeiro passo é você fazer a informatização. Tá? A informatização do teu processo, né? Depois, a conectividade entre os instrumentos e sensores da tua fábrica ou do teu setor de produção. Entender, visualizar o que está acontecendo, você tem uma informação gráfica em tempo real do que está se processando. Ter, através dessa informatização, conectividade e visibilidade, você tem uma transparência das ações e do que está acontecendo em cada setor. Né? E, atrelado a isso, vem o que eu chamo de capacidade preditiva. Você ter esse conjunto de informações e de tecnologia te permite você prever, o consumo da minha fábrica em termos de energia está apontando um aumento ou uma queda. Uma determinada necessidade de manutenção do equipamento, eu posso prever hoje em dia em que época, mês, dia, aquele equipamento vai, por exemplo, necessitar de manutenção para não quebrar. Tá bom? E depois ter essa capacidade de, isso vem após toda essa sequência, de se adaptar à produção em termos de atender o cliente e se otimizar, gastar menos energia, gastar menos matéria-prima. Então, essa é uma sequência natural. Eu reforço o slide anterior dizendo exatamente isso. Informatização, conectividade, visibilidade, transparência, capacidade preditiva, muito do conceito de inteligência artificial é usado nessa capacidade de predizer coisas e essa adaptabilidade do teu processo após todo esse conjunto de sequência de ações para você implantar a tua indústria 4.0. Eu vou fazer alguns pequenos, digamos, exercícios de aplicação. Eu estou colocando um exemplo aqui, por exemplo, uma indústria química, né? Vou colocar, podia ser qualquer outro tipo de indústria, mas vou colocar essa, até porque ela é de tamanho grande, tem uma certa complexidade. Quem conhece uma indústria química sabe que nós temos
para cada equipamento desse aí, que são vários, nós temos alguns sensores utilizados para acompanhar o processo, tipo temperatura, tipo pressão, vazão, tá bom? Então, esses sensores, eles são colocados na planta, não é um número excessivo, que você não pode monitorar tudo o tempo todo. Essas informações são medidas, colocadas para um sistema de armazenamento que chega até o cliente que vai acompanhar o processo, ou o engenheiro que está acompanhando, e ele, por fim, fica numa escala local, dentro de um servidor, vai em nuvem, né, em cloud, como eu mencionei no slide anterior. Aqui são os dados. A posse desses dados é quando você agora pode fazer um exercício de utilizar conceitos da indústria 4.0. Um deles, eu estou colocando, por exemplo, inteligência artificial. Tome aqui isso como sendo, por exemplo, a capacidade de você utilizar de algoritmos computacionais que possam predizer o comportamento ou mesmo inferenciar. Imagine essa coluna aqui que está fazendo um processo de separação. Eu não tenho uma noção da composição, e é muito importante que eu soubesse a composição no topo que está saindo de matéria-prima aqui. Então, eu poderia simplesmente, através desses dados e com a sequência de informações de outras variáveis do processo, utilizar de um algoritmo de inteligência artificial que possa predizer qual é a concentração no topo, sem usar um instrumento de análise. Essa capacidade de predizer, de inferenciar, nos traz muitos benefícios, muitos mesmo. Você pode simplesmente evitar uma perda de matéria-prima no processamento, otimizar, gastar menos energia. Então, a inteligência artificial é um pequeno exemplo. Então, em linhas gerais, tomando apenas esse aqui como sendo o exemplo colocado, nós vimos que a indústria 4.0, na verdade, é uma revolução. Nós tivemos na sequência a revolução primeira, segunda, a terceira é a automação. A passagem da automação para esse novo ambiente é um ambiente onde a questão da digitalização é importante, da transparência das informações. E citamos que nós temos, em linhas gerais, 9 pilares que compõem todo esse conjunto de tecnologias. E qual é, digamos, o grande benefício da indústria 4.0? Exatamente você ter reduções, otimização do processo produtivo, integração de sistemas, diminuição de resíduos, né, melhoria para o meio ambiente, qualidade de vida. Então, a questão de você utilizar essas tecnologias é uma necessidade até para você se tornar e manter-se competitivo no mercado. Hoje em dia eu estou vendo muito indústrias que produzem a mesma coisa, onde uma está começando a ter um movimento em direção a buscar a utilização dos conceitos da indústria 4.0, seja simulação, inteligência artificial, cloud, armazenamento de dados, seja internet das coisas, no intuito de otimizar. Aquela indústria do lado que não utiliza isso, ela fatalmente vai ficar menos competitiva. Então, no mercado globalizado, isso aí é uma coisa fundamental, ter essa necessidade de implementar isso, e atrelado ao que já existe a questão da inovação, né? E hoje em dia, eu acho que o Brasil, eu posso dizer que está um pouco atrasado em relação ao mundo, em termos de a utilização de conceitos da indústria 4.0, mas a gente está mergulhando, né, nesse processo. E a aproximação universidade-empresa, ou seja, a inovação, é algo fundamental nesse contexto da indústria 4.0. Então, basicamente, falando um pouco de alguns aspectos mais, digamos, vou chamar agora de macros desafios. Com esse tema indústria 4.0, nós temos algumas questões que eu vou chamar de desafios econômicos. Né? Uma indústria implementar
em conceitos e pilares, tecnologia da indústria 4.0 não é algo barato. Depois de implantado, a manutenção também não é barata. Então, o desafio econômico é algo forte. Então, a implantação desses conceitos tem que tomar como premissa que vai ser benéfico para aquela empresa, aquela indústria que está implementando. Aspectos políticos também são sempre levantados, porque a indústria 4.0 é uma indústria que atende o que a gente chama de globalização. E a globalização implica em políticas particulares de cada país que devem ser padronizadas as ações de cada um para ter uma abrangência global. Na questão social, vê aí a questão do aspecto da privacidade, né, o uso de dados. Então, aspectos são desafios que a sociedade tem que monitorar. Tanto a indústria 4.0, as tecnologias não é usada de forma, digamos, estabanada, aleatória, você tem que ter realmente um benefício, custo-benefício muito bom. Cada vez mais nós temos que estar globalizados e nós temos que estar atentos à questão desses dados, segurança, seja dentro de uma fábrica ou segurança de dados pessoais. Isso é algo que são norteadores, né, desafios que devem ser monitorados pela sociedade. Então, de linhas gerais, essa é a minha apresentação. Eu deixo aqui um agradecimento, como mencionei, para os organizadores. Aqui é meu telefone de contato e meu e-mail. E eu dou meu obrigado. Espero poder ter contribuído no entendimento desse tópico, né, do que é a indústria 4.0 e os seus benefícios para a área industrial e para a sociedade como um todo. Então, eu agradeço muito e obrigado a todos. Obrigada, professor Sérgio. Excelente explanação. Interessante, né? O papel da ciência também nessa temática da indústria 4.0 e a evolução histórica que foi apresentada pelo professor, o papel da universidade, né, dos institutos de pesquisa, na pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias. Muito obrigada, professor, excelente. Algumas perguntas no chat, como ele não está aqui ao vivo conosco, ele mesmo deixou os contatos, né, telefone e e-mail, sergio.lucena@ufpe.br. Acredito que ele terá um enorme prazer em responder essas perguntas. Muito obrigada. Vamos à próxima apresentação do professor Leandro Maciel Almeida, ele que é doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, atualmente é professor do Centro de Informática do SIM, da UFPE, graduado em Sistemas de Informação, com experiência nas áreas de Administração e Ciência da Computação, como Segurança da Informação, Aprendizagem de Máquina, Reconhecimento de Padrões, Redes Neurais Artificiais e Computação Evolucionária. Ele é associado da Sociedade Brasileira de Computação, SBC. Como eu informei, ele também não pôde estar aqui presente, mas deixou a fala gravada e vai ser reproduzida agora, neste exato momento. Olá, pessoal. Vamos começar a nossa palestra no Congresso Brasileiro de Inovação e Empreendedorismo, né? O tema será Big Data Analytics. Eu sou o professor Leandro, do Centro de Informática. Trabalho há alguns anos na parte de inteligência artificial e a gente vai entender um pouco sobre Big Data Analytics, né, que tem e usa muita coisa de inteligência artificial e que tem demandado muita atenção, né, e a tendência é que isso ocorra ainda mais, né? Então, falando um pouco sobre Big Data Analytics, né, a gente precisa começar a olhar para o volume de dados que nós temos hoje, né? Então, nós temos hoje um volume imenso de dados, né? Então, nós estamos chegando aí
no volume de 2,7 zettabytes, né, no chamado universo digital, né, e isso deverá crescer em 2025, e está perto, né, para 180 ou mais zettabytes, né? Então, isso é um volume absurdo de dados. Então, a todo momento nós produzimos dados, geramos dados por diferentes formatos, de diferentes dispositivos, né? Seja os dispositivos vestíveis, seja os dispositivos que existem na empresa, sejam os motores que existem na internet. Então, tudo há uma geração de dados. Então, existe até levantamentos que mostram que agora, em 2020, cada pessoa gera ou criou, né, aproximadamente 1,7 megabyte por segundo, ou seja, a todo momento, a todo instante, a gente está criando dados, mas aí a gente pode até se perguntar, mas como assim? Eu não estou fazendo nada. O seu computador de mão, chamado também de celular, né, ele está continuamente monitorando você, seja a sua localização, seja o seu volume ou tráfego de dados. Então, você naturalmente está produzindo dados, né? Então, a todo instante, né? E aí, vem sempre a pergunta, a gente tem hoje no universo digital 2,7 zettabytes, mas o que é um zettabyte, né? Então, para a gente só ter uma referência, uma ideia, 163 zettabytes, um pouco menos do que a gente vai ter em 2005, é o equivalente a gente assistir todos os filmes do Netflix 489 milhões de vezes. Ou seja, é muita coisa, é muita informação, são muitos dados, né? E isso só tenderá a crescer, né? E claramente é humanamente impossível analisar ou estudar esses volume de dados de forma manual, né? Então a gente precisa cada vez mais de ferramentas que consigam automatizar essa análise ou essa exploração, fazer uma análise desses dados de tal modo que padrões possam ser extraídos desses dados para que eles possam principalmente ser utilizados, né, no processo de tomada de decisão, seja no sentido das empresas, né, como é o foco hoje, e também no sentido das decisões do nosso dia a dia, né? Então, sistemas de recomendação, etc., por aí vai, né? Mas o nosso foco hoje aqui é falar, né, do Big Data Analytics, que é voltado para as organizações, para as empresas. Então, ainda sobre o crescimento da esfera anual de dados, então a gente tem essa curva aí ascendente que, sem dúvida alguma, a gente vai ver essa curva crescer muito mais do que essa projeção, né? Porque nós temos cada vez mais acesso a tecnologias, né? Cada vez mais acesso a serviços, né? Então, hoje é muito fácil você contratar o armazenamento das suas fotos de forma online, né? O armazenamento dos dados da sua empresa de forma online. É muito fácil você alugar serviços, né, de hospedagem de dados, alugar serviços para processamento das informações da sua empresa, né, alugar serviços para que o site empresarial ou software organizacional rode, né. Então, a gente tem um crescimento expressivo e ainda existem muitas empresas, se não a maioria, que ainda não se atentaram para essa informatização, para essa necessidade de estar online, estar cada vez conectado e, com certeza, cada vez mais próximo do seu cliente, que, de novo, tem um computador na mão, tem um celular na mão, que permite acessar de forma rápida, permite comparar preços de forma rápida, permite ter serviços de qualidade de forma rápida, né? Então, a gente tem essa tendência. Então, existe uma demanda natural das empresas, né, ou se não, imposta, né, pela nova geração, a nova era, que são as inovações com foco em dados, porque nós criamos cada vez mais dados, né, e esses dados gerados aí são vistos muitas vezes como um novo petróleo, né, que a gente precisa refinar e ir atrás para extrair o melhor dele. Então, quem tem um volume de dados bem trabalhado, bem explorado, né, consegue extrair padrões, consegue descobrir informações escondidas naquele volume de dados, né, de tal modo que essas informações podem ajudar muito, principalmente no quê? Em redução de custos, pode ajudar na tomada de decisão para definições acerca do caminho da empresa e principalmente para encontrar ou criar novos negócios, né, por exemplo, novos insights, né, e isso, esse volume de dados, esse novo petróleo exige também, com certeza, profissionais especializados para poder explorar
melhor esse volume imenso de dados que só tende a crescer, né? Então, é importante a gente desmistificar ou definir, apresentar as definições, né, antes da gente chegar no Big Data Analytics, sobre o que é Big Data, sobre o que é Data Science, sobre o que é Data Analytics, né? E é importante a gente ter essas definições em mente. Então, quando a gente fala de Big Data, por mais que já esteja batido, mas é importante a gente conceituar, definir isso aqui, né? Uma definição da Gartner, que é muito conhecida, uma empresa muito conhecida por fazer projeções e apresentar definições de um modo geral, né? Então, o Big Data é um grande volume de dados, né, que cada vez mais cresce em alta velocidade, tem dados de diferentes formatos e variedades, né, e exige, né, cria uma demanda por métodos, né, ou soluções para processar esses dados, né, de tal modo que eles possam ser armazenados continuamente nas empresas e serem principalmente utilizados, né, como fomento para, de novo, redução de custos, autoconhecimento da empresa, de tal modo que os processos sejam melhorados, né, e também ter outros insights para outros negócios, outras melhorias de processo dentro da empresa, né, e de tal modo que ajudam ou tendem a ajudar muito na tomada de decisão e automação dentro de uma organização. Então, isso é o Big Data. Então, é um grande volume de dados a respeito não somente das atividades internas da empresa, mas pode também ser a respeito dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores. Então, podem existir dentro de uma empresa diferentes Big Data com diferentes propósitos, né, que são continuamente atualizados, né? O Data Science já é um campo que ele vai está relacionado principalmente ao tratamento dos dados, né? Ou seja, como você pega essa massa de dados que é tão diversa, que tem tanta variedade, realiza uma limpeza, realiza uma preparação desses dados, de tal modo que eles fiquem limpos. Limpos ou quê? De ruídos, de incerteza, de dados que foram inseridos de forma incorreta, de dados que não são relevantes, né? Muitas vezes, pode não ser relevantes, né? Para quê? Para que você possa analisá-los e extrair informação que ajude, de fato, na tomada de decisão, né? Então, é preciso existir todo esse tratamento que é demandado pelo Data Science, né, dos dados, de tal modo que você consiga refinar, ou seja, preparar esse petróleo aí, digamos, para você extrair o melhor dele, né? Então, Data Science se refere a todas essas ferramentas de preparação a fim de deixar os dados prontos, né, para poder serem usados na extração de informações úteis, né? Então, de tal modo que esses insights ou essas informações extraídas, elas possam ser convertidas ou traduzidas para o que se chama de valores de negócio, né, ou novos negócios, de tal modo, né? E quando a gente chega em Data Analytics, né, então já é uma ciência que consegue extrair ou examinar dados brutos, né, com um objetivo bem específico de encontrar padrões e, a partir daí, tirar conclusões, né? Claro que, para isso, vão existir ou vai exigir a necessidade de algoritmos mais refinados, mais elaborados, né, de tal modo que eles consigam pegar esses dados, mesmo brutos, e extrair logo padrões com métodos bem mais avançados. Então, a gente tinha o Big Data, que é uma base de dados grande, o Data Science, que foca muito na preparação dos dados, né? E aqui o Data Analytics, que já busca pontualmente extrair esses padrões, né? Então, o Data Analytics tanto pode ser aplicado diretamente aos dados brutos, como fazer uso do Data Science, tá? Para limpar esses dados e, posteriormente, aplicar esses padrões aí, ou encontrar esses algoritmos para extrair esses padrões a partir dos dados, né? Quando a gente faz o casamento aí, né, de Big Data Analytics, essa expressão, então nós vamos ter o uso de técnicas avançadas, né, para lidar com dados grandes, né, de grande volume, né, e que tenham diversidade, né. Esses dados, eles podem ser, como a gente define, estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. A gente vai discutir mais à frente isso. O que é um dado estruturado? Aquele dado que ele já foi obtido de forma no formato de uma estrutura pré-definida. Alguém já definiu quais seriam
os campos ou os itens de dados que nós vamos coletar. Os semi-estruturados que têm uma certa estrutura conhecida, e os não estruturados são aqueles de diferentes formatos que não seguem uma regra específica, mas nós os temos, né, disponíveis e representam a maioria dos dados, né? Então a gente pode fazer uso dessas diferentes categorias aí de dados para poder extrair padrões com técnicas analíticas bem avançadas, né? Então, nós vamos ter aí diferentes fontes de diferentes tamanhos, né, de terabytes a zettabytes disponíveis, né? Então, como mostrado na imagem, nós vamos partir de um Big Data que pode ser muito desorganizado, aonde nós aplicamos o Analytics, e de tal modo que a gente consiga organizar ou entender o padrão que está contido ali naquele Big Data, que vai ajudar diretamente na tomada de decisão, né? Então, o Big Data Analytics combina todo o poder do Data Analytics com o Big Data para a gente conseguir extrair padrões úteis ao processo de tomada de decisão de uma empresa, seja para qual objetivo for naquela empresa, certo? Então, o porquê de muita busca em cima do Big Data Analytics é principalmente redução de custos, que é fundamental, né, para qualquer organização, né, com fins lucrativos ou não, né, a gente tem custos associados, né, então é importante reduzir custos, otimizar o funcionamento da empresa, né? Então, a ideia de prospectar ou encontrar novos produtos e serviços também é muito importante, né? Você refinar um conjunto de dados e aí descobrir uma demanda que ainda não foi apontada pelos clientes ou que os clientes nem saibam que existe, é um negócio bem interessante, né? E, claro, para você ter decisões mais rápidas, né, e melhores para a sua empresa. Talvez até, por exemplo, antecipar o acontecimento de uma falha dentro de uma empresa, antecipar o colapso, talvez financeiro, por mais óbvio que possa parecer, mas talvez você possa ter um Analytics rodando para poder ativar alguns alertas, digamos assim. Então, tudo isso, esses 3 pontos são os principais colocados aí nesse processo do porquê de BDA, né, do Big Data Analytics, né? Então, grandes bases de dados vão demandar, evidentemente, ferramentas com alto poder, né, de processamento que consigam extrair padrões, né? Então, nós temos aí cada vez mais dados sendo criados em alta velocidade, volume e complexidade, e eles demandam novas ferramentas. Então, aí, pelo advento da pandemia, a gente teve naturalmente, digamos, mas fomos orientados a ficar confinados, né, então separados, isolados. Então, houve a necessidade de ter mais serviços disponíveis de forma online, né? Então, ou seja, nós produzimos muito mais dados, né, via rede, né? Então, nós conseguimos ter um volume até maior de produção de dados, porque nós acessamos muito mais a internet, talvez, trabalhando em casa, estudando em casa, né, passando a hora de lazer em casa, ficamos isolados, né? E isso gerou o quê? Um grande fluxo de dados na rede. Então, surgiram mais soluções, né, de streaming de dados, né, possibilidade de você assistir filmes em casa, filmes ainda que seriam lançados em cinema foram lançados, né, em aplicativos, porque todo o mundo, ou toda a organização do mundo mudou. Então, o volume de dados foi muito maior produzido na rede, e isso demanda, claro, ferramentas para acompanhar esse crescimento expressivo, de tal modo que a gente consiga extrair padrões desse volume absurdo de dados, né? Então, a gente vai precisar de métodos avançados aí que consigam se adaptar a esse crescimento expressivo de dados e consigam extrair padrões úteis para a tomada de decisão, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, né? E, claro, observando os seus clientes. E daí, naturalmente, vão surgir os métodos de inteligência artificial que aparecem sempre no sentido de buscar extrair padrões cada vez mais relevantes para a tomada de decisão em cima desse volume expressivo de dados, né? Então, é um ponto. E daí, falando dos dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, que representam, né, toda a massa de um Big Data, né? Então, nós vamos ter dados estruturados que naturalmente vão ser coletados ou podem ser coletados já
de acordo com uma estrutura pré-definida, os semi-estruturados que podem seguir parcialmente essa estrutura e os não estruturados que estão aí representando ou são representam o maior volume de dados disponíveis até então, né, que nós temos hoje em dia. Então, falando do que são dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tudo isso a gente vai encontrar dentro do Big Data, né, que pode existir numa empresa. Então, quando a gente fala de dados estruturados, é um banco de dados, uma estrutura pensada para poder entrar em ação e funcionar. Então, para praticamente todo software hoje em dia funcionar, é necessário que ele tenha um banco de dados já estruturado, né? Então, imaginamos aí um banco de dados que seja no sentido de obter o cadastro de pessoas, por exemplo, né, para acesso a um determinado prédio, por exemplo. Então, já existe uma estrutura pré-definida, campos já pré-definidos. Então, isso é a estrutura, né? Então, a gente vai preencher aquilo de acordo com aquela estrutura pré-definida. Então, não vai ter variações fora daquela estrutura. Vai ser aquela estrutura sempre. Então, isso são dados estruturados, né? Então, dados semi-estruturados, né? Você já tem uma estrutura um pouco mais flexível e homogênea, né? Então, você pode ter elementos que podem ser opcionais, que podem existir ou não existir de acordo com um determinado domínio. Então, podem existir dados que são faltantes ou não, né? Então, que podem seguir à risca aquele esquema ou não. Então, você tem uma semi-estrutura. E quando a gente fala de dados não estruturados, basicamente é tudo aquilo que existe ali na internet, né? Então, textos, arquivos, documentos, imagens. Então, tudo que está disponível e não segue uma estrutura pré-definida. Então, você vai encontrar textos de diferentes formatos, estruturas, com imagens, tabelas, sem imagens, sem tabelas, etc., né? Áudios e redes sociais. Então, isso representa mais de 80% dos dados gerados no mundo. Então, ou seja, a maioria dos dados disponíveis no mundo, daqueles 2,7 zettabytes que nós temos, 80% são dados não estruturados. Então, as ferramentas precisam lidar ou precisam tratar bem esses dados porque eles não possuem uma estrutura. E, muitas vezes, desses 80% é onde estão os padrões escondidos que podem ajudar muito nos insights, nas tomadas de decisões das empresas, por exemplo, né? Então, comparando a análise tradicional, né, com o Big Data Analytics, né? Então, a análise tradicional vai sempre tratar aí de análises descritivas, diagnósticos descritivos, né? Então, ou seja, eu pego uma massa de dados e descrevo o que é essa massa de dados. Então, eu pego essa massa de dados e vou descrever ali um diagnóstico, né? Quando a gente está trabalhando com Big Data Analytics, então a gente vai ter preditivos. Então, eu posso prever acontecimentos, eu posso gerar probabilidade de que tal situação possa acontecer, ou ainda, eu posso ter sistemas que conseguem, por exemplo, né, classificar um conjunto com base no conjunto de informações, por exemplo, a opinião ou o sentimento, por exemplo, de pessoas visualizando um produto na loja online, visualizando a sua rede social, acessando a rede social para fazer uma postagem. Então, eu consigo prever o sentimento das pessoas ou as expressões que elas estão em determinado momento. Então, é bem distinto do que a gente tem na análise tradicionais, né? Então, na tradicional, eu tenho um conjunto limitado de dados, né? Então, modelos mais simples. Em comparação ao Big Data Analytics, eu tenho a capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados, diferentes tipos, dados complexos e brutos também, né? E, a partir daí, eu consigo tirar ou extrair, como eu já falei, novos insights, né? Fazer questionamentos mais aprimorados, né? E, de outro lado, eu só consigo verificar o que aconteceu e por quê, né? Então, eu não consigo fazer muita predição, né? Até porque há limitações nisso. Com o Big Data Analytics, eu tenho mais essa capacidade de predizer o futuro, talvez, né? Com base, claro, no conjunto de dados, se esse conjunto de dados for de qualidade e for bem trabalhado e construído, evidentemente, né? Então, aqui eu tenho um ciclo de vida, né?
de Data Science. Por que Data Science a gente está falando de Big Data Analytics? Porque isso está dentro de Big Data Analytics, né? Então, eu tenho Data Science dentro de Big Data Analytics, como já foi pontuado. Então, naturalmente, quando a gente trabalha com Big Data Analytics, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é realizar isso na perspectiva de quem está querendo implementar um Big Data Analytics ou quem está querendo estudar um pouco mais a respeito disso para atuar como profissional também, né? Então, a gente precisa, claro, realizar uma compreensão do negócio, evidentemente, isso é crucial para qualquer metodologia que envolva analytics, que envolva inteligência artificial. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa também fazer aí o que a gente chama de reunião dos dados ou capturar os dados, né, na fase 2, fazer depois uma limpeza desses dados, porque podem existir ruídos, podem existir dados não estruturados que possuem boa parte dos dados não úteis para poder se extrair um padrão, né? Uma exploração desses dados, né, que é fundamental para conhecer, né, qual a qualidade desses dados, que hipóteses eu posso extrair a partir desses dados, né? E, claro, identificar aí quais são as características principais desses dados, né, que eu consigo já previamente apontar para eu, então, criar o meu modelo preditivo, né? E nesse modelo preditivo é onde eu vou utilizar alguns métodos de aprendizagem de máquina, né? Que é uma área da inteligência artificial, que são métodos que realmente conseguem aprender a partir dos dados e conseguem entrar em produção para aplicar o que foi aprendido, né? Então, nós temos aí métodos capazes de ter essa performance de que ser treinado, por exemplo, para reconhecer o que é um usuário com um sentimento triste, um sentimento neutro e um sentimento alegre, por exemplo, numa rede social, ele pode ser treinado para isso e automaticamente esse modelo a apresentar para esse usuário, se estiver triste, por exemplo, informações para ele ficar um pouco mais alegre, ou eu posso também identificar na minha empresa quais são os clientes que entram com aspectos mais tristes, aspectos mais alegres, que ficaram mais felizes com a compra que realizaram, apenas pelo reconhecimento facial, por exemplo. Então, posso treinar meus modelos para ter essa capacidade, por exemplo. E, claro, por último, a parte de visualização, né, que é o quê? É apontar ou mostrar, né, relatórios que comprovam a eficácia ou o poder desses modelos treinados nesse conjunto de dados no domínio em questão, né? Então, qual é a perspectiva de usuários felizes que o modelo conseguiu encontrar, se realmente eles são felizes, como aponta o sistema, e por aí vai, né? Então, eu tenho esse ciclo de vida, né, aí ligado ao Big Data Analytics, né? Se a gente for olhar um pouco sobre o roteiro para implementar, né, o Big Data Analytics, então isso é uma sugestão, né? Como é que eu colocaria um Big Data Analytics dentro da minha empresa, né? Então, existem essas projeções aí, né? Ou seja, no primeiro ponto, para realizar uma identificação do negócio, né, com respeito aos seus proprietários, analisar as estratégicas, criar um time, né, para desenvolver, estimar custos. Isso é apontado com uma perspectiva aí de entre 1 a 2 semanas, né, com uma equipe dedicada, para isso, né. Se a gente avançar no sentido de identificar ou criar aplicações de negócio para começar a funcionar, refinar a base, o Big Data existente, né, os requisitos, e realizar ações de avaliação, né, isso vai levar de 3 a 4 semanas. Isso no cenário ideal, evidentemente, né? E, claro, posteriormente, se nós formos realizar tarefas para identificar fontes de Big Data, né, realizar processos de negócio que afetam as escolhas, né, e também identificar algumas habilidades existentes na empresa, né, para poder rodar o Big Data, então isso daí vai demandar de 7 a 9 semanas. Então, existe essa perspectiva de tempo, né? Claro que isso daí está envolvido também a criação do Big Data, toda a questão de arquitetura, de hardware, de equipamento, que, claro, isso pode ser alugado, como a gente tem software hoje como serviço, né? Então, a gente já tem isso disponível muito hoje. Então, tudo isso pode levar nesse conjunto de 9 semanas, 13,
e 15 semanas para ser implementado dentro da empresa. Claro que isso no cenário ideal, isso todos seguindo o protocolo, né? Pegando o modelo já existente de Big Data para poder colocar para rodar e tendo, claro, profissionais ao lado para se trabalhar. Então, existe essa perspectiva. Então, alguns benefícios, né, de Big Data, então, principalmente, além daqueles, né, que a gente já apontou 3 lá na frente, né, melhorar a qualidade, né, e velocidade do processo de tomada de decisão. Então, há uma indicação de que há uma melhoria de 40%, né, melhorar a previsão, né, e o planejamento das empresas, né, uma vez que você tem sempre mecanismos rodando para extrair padrões e refinar esses padrões extraídos a partir dos dados, então você tem essa capacidade, né? Então, melhorar a eficiência de processos internos, também então, você tem uma alta taxa, né? Então, melhorar os serviços, né, de atendimento ao cliente, né? Reduzir as taxas de operações ou custos envolvidos na empresa, né? Então, melhorar a habilidade de prever tendências, né? Uma vez que você tem uma ferramenta rodando continuamente, então você tem essa capacidade, tem aí acima de 65% de melhora, né? Quantificação ou previsão de riscos, né? Então você consegue alta taxa, né? Então detecção de fraudes mais rapidamente, uma vez que você tem uma máquina lá que consegue rodar continuamente, né? Sem parar para poder verificar riscos associados, né? E automatizar, né, as decisões para tempo real, né? Processos de tempo real também e, claro, a segmentação de clientes, né, usuários ou cidadãos, então você consegue classificar ou encontrar clientes de acordo com as suas características, porque hoje em dia a gente compartilha muitas informações, seja em redes sociais, seja colocando informações para preencher cadastro em loja, então a gente consegue fazer essa segmentação, né, essa classificação com muito mais velocidade e qualidade com Big Data Analytics, por exemplo, né? E só existem aí receitas, né? Então, tendências de crescimento associadas a Big Data Analytics, né? Então, isso são algumas projeções aí em bilhões de dólares, né? Chegando a 274 bilhões, né? Então, fonte do IDC. Então, muita receita associada com o emprego, né, de Big Data e a análise de negócios, né? Então, é um caminho sem volta, todas as empresas precisam atentar para isso, né? E aqui alguns casos de uso, né, de empresas grandes, né, como o Facebook, então, sabidamente usa muitas ferramentas inteligentes aí para fazer análise de negócio, né? Então, analisar as redes sociais, ver o que os seus usuários estão postando, se relacionando, comentando, dando like, por aí afim, né? A Amazon também utiliza muito coisa relacionada ao e-commerce, né? Então foi um dos pioneiros aí no uso de Big Data Analytics em sistemas de recomendação, por exemplo, né? Outras empresas como a Uber, que usa para otimização das corridas, então otimizar o ganho tanto por parte da Uber quanto por parte do motorista e do usuário que está operando ali ou solicitando aquele serviço, sem falar, né, também aí no domínio de bancos, né, cada vez mais os bancos, principalmente, de novo, pela pressão, né, da pandemia, pela pressão de ter serviços online, eles procuram sempre aumentar ou melhorar a experiência do usuário, né? Então é fundamental facilitar a vida e não dificultar, como muito já foi feito. Airbnb, né, de aluguel, então, de imóveis, então, como favorecer ou melhorar o serviço de busca, porque só apenas pela combinação simples não é interessante, mas qual é o perfil do usuário, o que ele gosta, como é que eu consigo melhorar a busca com base no perfil desse usuário. E, claro, sistema de recomendação de música, né? Então, como é que eu consigo criar uma playlist para esse meu usuário com base no histórico de uso da minha ferramenta? Então, eu tenho muitas ferramentas que utilizam Big Data Analytics para melhorar a experiência do usuário e, consequentemente, favorecer a positividade com o usuário de tal modo que ele possa ofertar novos serviços, produtos, etc., e ter melhores ganhos também, né? Então, existem alguns desafios naturalmente, apesar dos benefícios de
Big Data Analytics, mas alguns desafios são relacionados principalmente à falta de compreensão sobre esses termos, né, o que é um Big Data, né? Então, muitas empresas falham quanto a essa compreensão, né? E muitos funcionários ainda não entendem a importância, ou mesmo os proprietários entendem a importância de ter um Big Data e qual a característica desse Big Data, de tal modo que ele possa se tornar uma ferramenta fundamental para o processo decisório e melhoria de processo da empresa e aumento de competitividade, ganho, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso e procurar principalmente profissionais de dados, né, que eles são treinados e entendem e podem ajudar a empresa nessa caminhada em direção a criar um Big Data, né, ou até aproveitar as informações já existentes para formar um Big Data com base no que já se tem, por exemplo, né? Isso é um desafio. Existe outro desafio também, mais urgente, que é o crescimento dos dados. Então, cada vez mais se gera dados, né? Então, é preciso ter infraestrutura para suportar isso. Claro que a oferta também de estrutura cresceu, mas é preciso encontrar aí um equilíbrio, né? Então, existem muitos serviços que alugam infraestrutura, mas, por outro lado, qual é o risco dos meus dados da minha empresa estarem naquela infraestrutura? Será que eles não vão vazar? Quais são os riscos? Ou eu posso criar minha própria infraestrutura com os meus dados, mas qual é o custo associado disso para manutenção, etc. Então, eu tenho um problema de crescimento de dados também associado. E, principalmente, ou talvez um dos pontos mais difíceis, né, quais são as ferramentas de Big Data que nós vamos utilizar, né, que vão favorecer, claro, toda a etapa de Analytics também. Então, existem algumas ferramentas, né, a HBase, o Cassandra, o Hadoop, né, que podem ser bem úteis também, mas qual é a melhor? Qual seria a mais apropriada? O que eu devo fazer? Então, a gente ainda engatinha também nessas soluções mais completas e, de novo, volta aqui da necessidade de você ter sempre ao lado o profissional de dados para poder conduzir ou realizar essas escolhas mais apropriadas para o seu domínio de aplicação, né? Então, muitas ferramentas de analytics ainda são, em sua maioria, construídas sob demanda para cada negócio. Então, a gente ainda não tem muitos produtos de prateleira, como se dizem, né? Então, um produto que a gente vai usar e vai funcionar para toda e qualquer empresa. Existe muitas vezes a necessidade de adaptação para cada domínio. Isso gera muita dificuldade, né, de seleção da ferramenta, de escolha. Então, é preciso existir um profissional para poder ajudar a guiar essa escolha, né? E isso já impacta em outro ponto fundamental, que é a falta de profissionais, né? Então, a gente ainda tem um outro agravante aí, que é a falta de profissionais de dados, né, qualificados para realizar essa tarefa, que tenham capacidade de trabalhar com ferramentas e compreender esses grandes conjuntos de dados, né? Tem isso. Então, muitas empresas têm apostado cada vez mais em cursos de qualificação e requalificação da mão de obra, de tal modo que eles possam pegar o material humano, os colaboradores, e dedicar esses colaboradores para aprender a usar essas ferramentas, né, de Big Data Analytics, de Big Data, enfim, inteligência artificial, de tal modo que eles voltem para dentro da empresa mais capacitados e atualizados para fazer uso dessas ferramentas e extrair padrões úteis para o processo de tomada de decisão, né? Mas isso é um desafio também, né? E sem falar na proteção de dados como outro desafio, né? Então, a segurança dos dados é fundamental, né? Então, como se proteger, né, dos hackers mal intencionados. Então, tudo isso também demanda esforço, demanda custos. Então, é preciso pensar na solução com cuidado, né, de Big Data Analytics, de tal modo que você não fique tão exposto, digamos assim, a esses riscos associados, né, que é natural quando você trabalha com volumes de dados, né, expressivo. E, por fim, a dificuldade que pode existir, né, na integração de dados de diferentes fontes, né? Então, você pode ter aí, como a gente viu, os dados estruturados representam a maior parte dos dados, 80%. Então, existem desafios aí, como você captar ou selecionar, de novo, aquela melhor
a porção de dados para o seu processo de tomada de decisão. Então, isso é um desafio também. Então, eu sempre costumo falar que a solução de Big Data Analytics não vai ser construída on shot, né? A gente vai executar todas as etapas, construir, e lá no final já vai ter uma super solução na primeira tentativa. Não, é um sistema em contínua evolução, em contínua melhoria. Então, a gente sempre vai evoluindo esse sistema até que ele passe a ter ou passe a ser extremamente útil para o nosso problema, nosso domínio de aplicação, certo? Então, algumas conclusões, né, acerca disso tudo que foi falado, né? Então, nós temos aí avanços tecnológicos, né, que vão demandar, evidentemente, a adoção de Big Data Analytics no dia a dia das empresas, de modo geral, né? Os benefícios podem ser grandes, né, como a escolha adequada das tecnologias, né? Os custos iniciais podem ser altos, mas como já pontuado aqui, o retorno ele vai ocorrer com a redução de custos, com a descoberta de conhecimento nas bases de dados, né, como com os novos insights para novos produtos e serviços que podem aparecer, né? E, claro, é preciso sempre estar atualizado, né, no sentido de verificar o que existe de ferramentas nessa área de Big Data Analytics. Então, hoje, nós temos aí muitos cursos online gratuitos, tanto para profissionais quanto para empresários interessados em Big Data Analytics, né? Então, é possível você ir atrás, estudar e conhecer, e principalmente se manter atualizado, porque isso é um mercado, é uma área em constante evolução, certo? Bom, é isso. Aqui estão os meus contatos, né? Meu e-mail, meu telefone, caso surjam dúvidas, questionamentos ou queiram continuar essa discussão. Certo? Meu nome é Leandro Almeida, obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Leandro. Maravilhosa a explanação, desmistificação, né, dos termos Big Data, Data Analytics, Data Science. São tantas, né, sopa de letrinhas, mas que foram muito bem explicitadas. Muito obrigada. Bom, vamos agora aproveitar, né, a nossa presença ao vivo do nosso último convidado dessa mesa, Rogério Moreira. Rogério é gerente executivo, né, do Instituto de Pesquisa CID. Ele possui mestrado em Ciência da Computação pela Unicamp e MBA em Administração Empresarial pelo INSPER São Paulo. Rogério é executivo, né, do CID, responsável pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui na filial Recife, onde desenvolve projetos relacionados à inteligência artificial e transformação digital. Muito bom dia, Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sheila. Você está me ouvindo? Sim, tudo ok. Tá. E o PowerPoint, estão conseguindo ver? Está abrindo, vamos ver. Ainda não. Só um minuto. Chegou, Sheila? Agora. Pode começar. Obrigado, Sheila. Obrigado, pessoal. Obrigado ao pessoal da FAD pela oportunidade de fazer, estar apresentando um pouco aqui da nossa visão de inteligência artificial. E, como a Sheila falou, meu nome é Rogério Moreira, eu sou o executivo responsável pelo CID Recife. Bom, os professores eles já falaram muito bem sobre diversos assuntos, então eu vou tentar não me demorar muito e completar um pouco de tudo aquilo que já foi colocado nesse congresso aí de inovação e empreendedorismo. Então, acho que o primeiro ponto aqui, rapidamente falar, né, do CID. Nós chegamos em Recife em 2020, bem no meio da pandemia. Hoje temos 2 unidades, estamos em Recife e em Campinas, e já passamos aí de 550 pessoas. Desenvolvemos uma série de projetos, ANEEL, projetos de lei de informática e também projetos para a Agência Nacional de Petróleo. As principais características do CID, que nós somos nossos pontos fortes, é a parte de inteligência artificial, nuvem e cibersegurança, que são 3 aí dos grandes pilares, tanto de manufatura 4.0, quanto da própria internet das coisas, como o professor Sérgio ele já pontuou.
Alguns aí de nossos clientes e parceiros, eu acho que especial atenção para a própria Amazon, o pessoal que realmente trabalha nessa parte de infraestrutura de IoT. Bom, então o meu último slide aqui da parte do CID é um pouco da nossa parte de inteligência artificial. Então eu diria que nós temos uma preocupação muito grande, não simplesmente com a parte de equipamentos, então onde nós temos um belíssimo, um dos maiores supercomputadores aqui da América Latina, disponível para fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento em visão computacional, processamento natural de linguagem e análise de dados. E também temos uma preocupação muito grande com a formação e desenvolvimento da nossa equipe, onde temos equipe com doutores, pós-doutores e um grupo aí que está na parte de doutorado e mestres. Bom, IoT. Então, como o professor Sérgio colocou, a internet das coisas ela entra como sendo um habilitador de manufatura 4.0. Então, o que eu adicionaria em IoT é o seguinte, o termo ele foi primeiramente citado por esse pesquisador chamado Kevin Aston, onde o que ele colocou? Ele colocou que a internet das coisas ela permite que objetos do mundo real eles estão conectados através de sensores. Aí a pergunta mas por que ele pensou nisso? Né? Porque lá por volta de 1999, a maior parte dos dados que eram gerados na internet, eles eram gerados por seres humanos. Então, os dados eram gerados de maneira manual. Nessa época, aproximadamente havia aí 5 petabytes de informação. Então, como o professor Leandro ele colocou, a quantidade de dados ela foi crescendo exponencialmente. E por que ela foi crescendo exponencialmente? Então, a ideia aqui do Kevin era a seguinte, ao invés de você ter seres humanos alimentando computadores para tomada de decisões, qual foi a ideia dele? Que sensores e máquinas seriam capazes de produzir as informações necessárias para que computadores conseguissem tomar decisões melhores que seres humanos. Claro que o computador ele nunca vai conseguir a qualidade de uma decisão ser tão boa. Mas, por exemplo, um ser humano, na hora que ele vai tomar uma decisão, ele pode não necessariamente estar disponível todo o tempo. Na hora que você conta com o operador para alimentar uma base de dados para tomar uma decisão, você precisa de ter esse operador para fazer essa carga manual. Então, nesse sentido, o grande insight aqui da IoT é o seguinte, ao invés de a gente ter pessoas alimentando sistemas, é que você tenha computadores, sensores e objetos que estão conectados, produzindo essa quantidade de dados. Com isso, o que se espera? Redução de aumento de eficiência, redução de consumo e melhor qualidade na tomada de decisão. Então, acho que a primeira parte aqui de IoT, que são os sensores, aqui eu trago diversos exemplos de sensores e talvez a grande mensagem aqui é que o IoT está muito mais próximo da gente do que a gente já imagina. Então, por exemplo, na hora que eu passo por um pedágio e a cancela detecta automaticamente o meu veículo e faz um débito na minha conta corrente, eu tenho sensores que já estão conectados. Eu tenho um sensor de presença, eu tenho um sensor de RFID, ele consegue detectar o meu carro, ele está integrado na nuvem e já está tomando decisões de maneira automática. E esse é um processo que, naturalmente, ele é muito mais eficiente do que você tirar o dinheiro, você fazer um pagamento e esperar o troco. Ok? Então, na parte de conectividade, e na semana passada tive um evento super interessante de 5G, também sediado pela FAD. O que vai acontecer é que a partir do momento que você está disponibilizando infraestrutura de conectividade com 5G, vai ser possível conectar praticamente qualquer dispositivo na internet. Claro, quanto mais próximo você esteja, por exemplo, no ambiente de fábrica, você vai precisar ter uma menor latência. Ou seja, a internet, a conectividade ela vai precisar ser mais rápida para que você consiga tomar uma decisão. Então, o ponto importante aqui para colocar é o seguinte, é que na borda você vai poder tomar decisões
e essas decisões, caso elas sejam mais complexas, elas não serão alimentadas para um data center e para a nuvem. Com isso, esses dados, como foi colocado, esses 2,7 zettabytes, existe uma super oportunidade para geração de insights, mineração de dados e todo o Big Data. Então, o IoT aqui, com essa parte de conectividade, ele viabiliza, quando você tem sensores e equipamentos conectados na rede, uma grande quantidade de dados coletados que nós poderemos tomar decisões futuras. Seja na parte de manufatura 4.0, seja na parte de computação de cidades inteligentes, e seja na parte, por exemplo, de prédios inteligentes. Quando, por exemplo, eu entro numa portaria e ele faz um reconhecimento facial de uma determinada pessoa, aquela decisão está sendo tomada na borda. Mas, por outro lado, posso querer fazer uma análise mais detalhada de quais foram os visitantes ao longo de um determinado dia. O terceiro pilar da parte de IoT seria a inteligência, ou seja, em cima daqueles dados que eles foram capturados pelos sensores conectados na rede, decisões serão tomadas de maneira a melhorar o relacionamento com os consumidores, não é isso? Poder monitorar como é que veículos, né, uma frota de transporte, ela está se comportando e, com isso, por exemplo, você identificar alguma situação de risco, fazer gestão aí da cadeia de supply chain e, no caso aqui de dispositivos consumidores, a gente poderia, por exemplo, à medida que a temperatura ela está aumentando ou ela está diminuindo, você ligar ou desligar, por exemplo, um ar-condicionado. Então, esse processo de inteligência, num primeiro momento, ele era manual ou procedural, e a grande ponto agora que nós estamos identificando é o AIoT, ou seja, eu começo a tomar decisões, a inteligência artificial, ela começa a tomar decisões com base nesses dados históricos, onde a intervenção humana, ela ocorre não necessariamente como via de regra, mas sim como a exceção dos tratamentos que não conseguiram ser modelados a priori. Bom, um outro ponto relevante que eu tenho para trazer aqui da parte de IoT é que em 2014, nesse fórum mundial, com a quantidade de dispositivos aumentando e com os desafios crescendo, a IBM, a Cisco e a Intel, eles se reuniram para criar um modelo de referência, de maneira que a gente pudesse organizar um pouco melhor em que camada as coisas acontecem. Então, acho que o ponto também importante aqui para colocar é que IoT ele permite uma série de desafios e, com isso, diversas profissões, quando a gente está falando de uma carência aí de profissionais no mercado, a gente não está precisando só de programadores, a gente está precisando de gente boa em diversas áreas associadas. Então, aqui eu vou passar rapidamente. Então, a primeira camada é realmente na ponta, né, na edge, seriam sensores, dispositivos. Então, aqui tem espaço muito grande nessa parte de engenharia elétrica e eletrônica, nessa construção de sensores. Conectividade, acumulação de dados, ou seja, vai ter uma parte grande aí, os dados hoje já estão armazenados principalmente na nuvem, mas você vai precisar de gente na parte de gestão de dados, de administração, para garantir que esses dados estão disponíveis, desenvolvimento de aplicações e, por último, essa parte de colaboração e processos, onde aqui eu adiciono essa parte de inteligência artificial que vai permitir um novo nível de aplicações. Os principais desafios que a gente identifica quando a gente está falando de grandes sistemas que estão conectados, o primeiro é a questão da segurança. Então, a partir do momento que o nosso celular, que você tem fábricas conectadas, que você tem usinas, você vai ter refinarias de petróleo conectadas, segurança, eu diria que é um dos principais fatores que vai precisar ser considerado, porque os sistemas vão se tornar cada vez mais dependentes de rede e tomada de decisão inteligente. O segundo desafio interessante que eu coloco aqui é a questão da privacidade, onde não necessariamente em toda situação você vai poder estar coletando informações. Então, eu cito um caso aqui de uma determinada prefeitura nos Estados Unidos que optou por não colocar um reconhecimento facial
dentro da cidade, porque houve questões de privacidade, você está identificando os cidadãos. Terceiro ponto é a parte de padrões, onde quando você tem diversos dispositivos conectados, você vai precisar fazer com que eles falem uma língua em comum. O quarto ponto que eu trago é a questão legal, ou seja, também nessa parte dos dispositivos conectados, a Anatel, ela exige que você cumpra todas as regras aí de conexão, de emissão de radiofrequência. E por último ponto que eu coloco, para viabilizar todo esse mar de oportunidades que vão surgir ao longo dos próximos anos, é a questão dos profissionais. E aí eu ressalto aqui que realmente não é simplesmente a parte de programação, mas a gente vai precisar de bons engenheiros de dados, a gente vai precisar de bons advogados que entendam tecnicamente do IoT, bons engenheiros de cibersegurança e todos esses profissionais associados ao ecossistema de desenvolvimento do IoT. Bom, trago aqui em seguida para vocês IoT e segurança cibernética. No CID nós temos um grupo de segurança cibernética que ele trabalha há mais de 10 anos garantindo e assegurando que as nossas soluções e serviços eles estão conectados de maneira segura na rede. Então, quando eu falo de soluções, eu não estou falando simplesmente do aplicativo, não estou falando de um servidor, mas a gente olha fim a fim que não há nenhuma vulnerabilidade naquele sistema. Então, nesse sentido, o CID ele atua junto ao Fórum Brasileiro de IoT, onde nós fazemos parte do Conselho Consultivo e somos os coordenadores do grupo de trabalho de cibersegurança. Então, rapidamente falando aqui, qual seria a nossa atuação quando a gente está falando de cibersegurança no ambiente de IoT? Então, nós auditamos os dispositivos embarcados. Além dos dispositivos em si, a gente audita sistemas e tentamos fazer também testes de intrusão. Então, o que seriam os testes de intrusão? O CID ele tenta invadir os sistemas, seja na nuvem, seja os dispositivos, aqui pode ser um smartwatch, isso pode ser um equipamento, de maneira a antecipar as vulnerabilidades antes que potenciais hackers encontrem essas vulnerabilidades. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente entra em contato com o nosso cliente, com a pessoa, a empresa que desenvolveu a solução e avisa de maneira proativa que um determinado problema ele foi encontrado. Ao longo da nossa história, nós já passamos de 1.000 vulnerabilidades encontradas. Eu acho que, por último ponto, é o desenvolvimento seguro. Então, nós temos uma preocupação de garantir que o desenvolvimento ele leve em conta os aspectos que minimizem vulnerabilidades. Bom, então, como o Congresso ele é de empreendedorismo e inovação, eu trago um último caso aqui para vocês, um case nesse sentido. Então, como é que a gente vê a questão da inovação? Existe uma tradição, quando você vai para o desenvolvimento clássico, pelo menos no cascata, onde você faz todo um determinado planejamento para depois desenvolver uma solução, um serviço, um aplicativo. Então, você tem um modelo ágil de desenvolvimento, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, é o ciclo de validação e aprendizado rápido. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é desenvolver rapidamente e testar. Ou seja, no passado, a gente ainda está muito numa linha de descrever na melhor maneira possível um determinado projeto de inteligência artificial, de internet das coisas, ou seja, eu vou ter um determinado serviço, eu vou colocar a maior quantidade de sensores, e a nossa abordagem atual é de ciclos de aprendizado rápido, ou seja, a gente desenvolve, a gente testa uma determinada hipótese e a gente observa se aquela hipótese ela foi bem sucedida ou ela vai precisar aprender. Então, não é necessariamente aceitar o erro, mas é observar o comportamento do nosso ciclo de aprendizado e iterar mais uma vez. É a partir desse aprendizado que a gente consegue ter novas ideias. Nesse sentido, eu trago um case aqui da casa da BASF, onde essa é uma casa que ela era ecoeficiente. E o que ela queria fazer? Com base ali na histórico do IoT. Ela queria consumir dados de conforto ambiental
para poder manter, por exemplo, para ter a redução do consumo de energia elétrica, manter a temperatura estável e tornar uma casa mais ecoeficiente. Afinal de contas, aqui até então, os dados eram todos alimentados manualmente. Nesse sentido, nossa equipe do CID, ela desenvolveu, ela pesquisou, em primeiro lugar, que tipo de sensores eles poderiam ser utilizados. Então, com base no comecinho da apresentação, a gente verificou que poderia adicionar sensores de luminosidade, de monóxido e dióxido de carbono, de poeira, temperatura, umidade e ruído. Então, foi feita uma pesquisa, e ao invés de eu tentar criar um produto perfeito, foi o que a gente fez. A gente colocou no nosso ciclo de aprendizado esses sensores ainda na base da prototipação, de maneira a verificar a viabilidade de desenvolver um projeto. Então, alguns desafios que a gente encontrou. Para os sensores de ruído, a gente só tinha soluções de prateleira digital e os sensores de gás, de monóxido e dióxido de carbono, eles não estavam tão disponíveis. Por último ponto aqui, que é trazer para vocês, os sensores de temperatura, o próprio módulo de conforto, ele estava interferindo na temperatura do ambiente. Então, a gente precisou tomar um certo cuidado na hora de fazer o projeto. Em terceiro lugar, na parte ainda da prototipação, isso aqui é uma história interessante, que um colaborador da gente, ele tinha como hobby a marcenaria, e ele desenvolveu um exemplo aqui da nossa caixinha de módulo de conforto, de maneira a juntar todos os elementos. Com isso, o que foi que aconteceu? Ao longo do projeto, nós disponibilizamos em 6 ambientes o nosso, que a gente chamou o CID Beacon, medindo 7 características ambientais que estão aqui abaixo. De maneira que esse beacon, ele alimentava a nuvem e a gente poderia estar monitorando como é que estava o conforto ambiental nos determinados cômodos da casa. Então, esse aqui ficou o resultado final da nossa solução, onde o beacon ele conversa com o relay, que leva as informações para a nuvem. Adicionalmente, ao invés de implementar todos módulos, nós colocamos sensores de telemetria e localização de maneira complementar. Então, com isso aqui, o que eu quero colocar é que o IoT está muito próximo da gente e que há espaço, sim, para você comprar sensores de baixo custo, fazer a experimentação. E, no caso aqui, quando a gente conectou na nuvem, a gente utilizou serviços da AWS que eram gratuitos. Então, para começar a desenvolver a IoT, está muito mais próximo do que a gente imagina e os custos para iniciar, eles são relativamente baixos. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de falar um pouco sobre o histórico, alguns elementos principais e a questão realmente de que, na linha do empreendedorismo, é mais uma questão da gente querer fazer, ser curioso, experimentar e ter esses ciclos de aprendizado. Muito obrigado. Meu nome é Rogério Moreira, eu sou executivo responsável pelo CID Recife e eu coloco aqui o meu contato de vocês à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rogério. Maravilhoso, bem dinâmica a apresentação. Eu tenho uma pergunta, Rogério, para você. Como é que você acha que a tecnologia do 5G vai impactar nas soluções que envolvem a IoT? E como é que pode interferir em ações mais complexas, como na saúde? Nossa, eu diria que o 5G ele vai facilitar. Então, quando você vai poder permitir conectar. Mas eu acho que o 5G ele não vai estar disponível em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, até por uma questão de disponibilidade de rede. Então, eu vejo esse processo gradual e a gente, vamos dizer assim, experimentando próximo dessa rede alguns casos de uso. Então, eu diria que, como qualquer tecnologia, não vai ter uma solução que resolva tudo. É uma questão de identificar, em primeiro lugar, com base nos ciclos de aprendizado, o problema que a gente acha que pode ser resolvido, criar uma determinada hipótese e fazer uma prototipação, ao invés de fazer um desenvolvimento em larga escala de primeira. Então, a gente já vê na agricultura algumas coisas acontecendo. Em cidades inteligentes, você vai permitir, por exemplo, identificar situações de risco,
você vai poder monitorar a rota de um determinado caminhão para evitar o roubo de carga. Então, apesar de que isso já acontece hoje com alguns outros tipos de sensores, mas eu acho que o 5G ele não vem necessariamente para substituir, mas ele vem para complementar. Um outro ponto que eu colocaria, Shirley, só para terminar, é que com o 5G você vai precisar de menos processamento na borda. Então, então, eu acredito que a tendência é que você vai capturar as informações na borda, sim, mas você vai poder permitir que a nuvem ela tome a decisão que hoje você precisa de grandes computadores ou do tipo, você vai precisar de um celular que tem um grande poder de processamento da ponta. Perfeito. E, às vezes, colocar uma solução no mercado sem ter a validação, rodar os ciclos de validações, né, como você colocou, são vários componentes ali que fazem parte, né, do ecossistema do desenvolvimento de soluções IoT. O supercomputador, estou muito feliz de saber que há um supercomputador aqui à disposição do ecossistema de inovação aqui em Recife para rodar soluções nesse nível. Bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta, e como a gente entrou, né, nesse contexto da saúde, eu queria saber qual a sua visão em relação ao ambiente, né, da saúde. Quão aberto ou fechado é esse eixo de mercado para rodar esses ciclos, que são vários, né, esses ciclos de testes de maneira ágil, nesses ambientes corporativos e com tantos controles, né? Porque é vida humana que está em jogo. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu diria que quando a gente fala de saúde, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque é um ambiente que tem uma regulação super cautelosa, por assim dizer, e eu vejo a saúde, sim, com muito espaço para inovação, mas tomando muito cuidado com a parte eu diria de regulação, eu diria de privacidade, não é isso? Porque quando a gente está falando de dados pacientes, isso é uma coisa super sensível, e interoperabilidade, né? A gente ainda está engateando nessa parte de que você tenha um prontuário único. Então, eu diria que tem muita coisa acontecendo, mas eu diria que não é só necessariamente fazer a conexão e coletar dados. Então, são todos os aspectos, né? Tem questão de você prever um diagnóstico, de quem é a responsabilidade pela sugestão de um determinado diagnóstico. Então, eu diria que para a saúde a gente precisa tomar muita cautela, sim, e experimentar, né? Experimentar num ambiente controlado, validar, verificar se existe algum risco jurídico de vazamento de informação antes de seguir em frente. Mas eu diria que tanto a saúde quanto qualquer outro ambiente, existe um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é a questão cultural, né? Então, a inovação, o empreendedorismo, ele não está só do lado de quem está desenvolvendo. Então, culturalmente, toda a parte jurídica, o pessoal de compliance, o CFO, que vai calcular o retorno do investimento em uma determinada solução, as pessoas precisam entender que no processo de inovação, o retorno ele não vem no curto prazo. Então, eu diria que o grande retorno de projetos de inovação é o aprendizado. E a partir do momento que você cria esse ciclo de aprendizado, vai viabilizar novos insights que vão, sim, estar constituindo novos produtos e serviços em qualquer setor da economia. Perfeito, maravilha, Rogério. Muito obrigada pela sua participação. A gente está encerrando agora a mesa redonda, né, sobre tecnologias disruptivas. Continue acompanhando a programação do Congresso Brasileiro de Inovação e Empreendedorismo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço.